Olá, bem-vindo novamente. Questão 104 do Enem 2024 sendo respondida por nós. Ela vai envolver física e ela vai ter... a questão vai abordar a situação de um nadador que precisa de passar por 4 pontos diferentes em um circuito. Vai ter a boia 1, a boia 2, a boia 3, a boia 4. A velocidade dele vai ser constante, mas ela vai descrever como a velocidade é uma grandeza vetorial, temos sentido, direção sendo evidenciado pelo vetor. O vetor ele está inclinado, portanto, o que vai ser útil para o nosso cálculo, que ele vai pedir no final das contas para a gente obter o tempo. O tempo é nada mais nada menos do que a velocidade dividido pelo deslocamento. A velocidade dividido por quanto o deslocamento, ou seja, a distância percorrida dividido pela velocidade vai ser igualada ao nosso tempo. Então a gente tem que saber qual velocidade que vai ser efetiva. E se tem um vetor oblíquo, a gente tem que fazer a decomposição dele ou fazer a resultante, que é o caso que a questão nos pede. Ele vai falar o seguinte: a velocidade do nadador vai ser constante e ela vai valer 50 metros por minuto. Enquanto que a corrente também vai ser uma constante. A corrente sempre vai estar no sentido vertical e sempre vai valer 30 metros por minuto. Então, em qual momento que esse vetor de corrente vai atrapalhar no movimento? Somente do deslocamento da boia 2 até a boia 3. É aí que a gente vai ter a influência dessa corrente sendo gerado uma resultante que vai se opor. Ela vai ter um significado no nosso cálculo. Como na parte do deslocamento do 1 ao 2 e do 3 ao 4 é horizontal e é perpendicular à correnteza, não vai influenciar no nosso movimento. Então a gente tem que fazer primeiro, extrair a velocidade resultante. A gente pode utilizar dois métodos, paralelograma ou a regra dos polígonos. A dos polígonos é mais útil para nós, por quê? Porque perceba que você tem a correnteza como vetor vertical e você tem a velocidade do nadador como direção oblíqua. Se você unir o sentido do vetor até a raiz do outro vetor, você vai construir um triângulo retângulo. Basta utilizar as leis, o triângulo de Pitágoras, a fórmula de Pitágoras, que seria o quadrado dos catetos quando somados, vão gerar o quadrado da hipotenusa. Então a gente consegue obter esse valor resultante, que é justamente o deslocamento horizontal do camarada, que vai ser aproximadamente, quer dizer, vai ser igualado a 40. Se é 40 o deslocamento, 40 metros por minuto o deslocamento horizontal, você tem de 800 metros dividido por 40 é a quantidade de minutos que ele desloca do 1 ao 2 e do 3 ao 4. Então 40 mais 40 é o mínimo que a gente tem. 40 minutos é o mínimo de tempo a ser feito por esse nadador para conseguir percorrer o circuito completo. Nós temos mais um espaço, que seria o deslocamento do 2 para o 3. Aí a gente tem que avaliar o triângulo formado. Se o triângulo formado ele vai ser um triângulo 30, 40, 50, você vai ter que os ângulos, ou eles vai ter um ângulo formando 30 graus e outro ângulo formando 60 graus. Então você vai ter que o seno vai ser o vetor vertical, vai ser o seno desse ângulo gerado, o seno de 60. Portanto, raiz de 3 sobre 2 vezes a velocidade, que é 50, que vai dar aproximadamente 45. Então, o valor aproximado desse cálculo é aproximadamente 60 minutos que ele vai gastar, que vai ter um somatório de mais aproximadamente 25 a 30. Então é isso. Mas nessa mesma questão nós podemos abordar mais assuntos, que seria dentro do conceito de tratamento de esgoto, a gente tem os tanques de mistura. Querendo ou não, também temos cinética envolvida para a gente avaliar os tanques de mistura. Temos dois tipos de tanques de mistura: a mistura rápida e a mistura lenta. A mistura rápida vai ser a porção inicial, que vai ter a primeira etapa do tratamento, justamente é a coagulação. O tratamento depois vai ter a floculação. Então, se você tem partículas que estão em movimento,
se movimentando em movimento aleatório e o gradiente de concentração vai ser diretamente ligado ao gradiente de velocidade, vai estar diretamente conectada à intensidade das colisões e à formação dos coágulos propriamente ditos, sem avaliar o volume e querendo o coágulo o mais abrangente possível, você está se referindo ao modelo pericinético de mistura. É um modelo rápido que está presente na coagulação. Então, mistura rápida, coagulação pericinética, movimento pericinético diretamente ligado ao gradiente de velocidade, que vai ser uma correlação entre intensidade de colisão e tempo também. Pronto, temos essa correlação sendo gerada. Agora, em um segundo momento, vai acontecer a floculação. A floculação, ela vai ocorrer adicionando um polímero naquele meio. Ele pode ser catiônico, ele pode ser não aniônico, ele pode ser não iônico. E ele pode aglutinar as partículas. O propósito da floculação é justamente criar partículas de massa mais expressiva e que podem ou fazer a flotação, passar pelo processo de flotação, ou mesmo serem ou mesmo conseguirem ser retidas através de um filtro. Então tem esses dois propósitos, essa parte do processo. E aí você vai ter o processo ortocinético acontecendo. O processo de ortocinético tem a ver com floculação e a adição de polímeros para fazer essa função. E é isso. Sobre essa questão, nós até aprofundamos um pouco sobre a questão do tratamento de água, mas em verdade eu queria mostrar para vocês o tratamento, como acontece o tratamento dos dados, para que a gente obtenha, a partir dos vetores que foram gerados, os dados que o enunciado nos pede, que justamente é o somatório de tempo total que o nadador precisa para percorrer o circuito completo. Então é isso, acompanhe as próximas questões.